Naquela noite de ação de graças, meu pai ergueu a taça diante de 14 convidados e anunciou com ar de festa: uma filha médica, a outra empregada doméstica. Soltou uma gargalhada e todos ao redor da mesa caíram na risada. Minha filha de 8 anos, sentada bem ao meu lado, puxou minha manga e sussurrou: Mamãe, ser empregada é algo ruim? Era a última vez que eu ficaria em silêncio. A frase que eu disse a seguir, diante de cada pessoa naquela sala, mudou tudo. Especialmente a relação com meu pai, ele nunca mais organizou um jantar de feriado. Mas, para você entender bem o impacto daquele momento, preciso voltar 6 anos no tempo e contar porque aquele homem que meu pai tanto queria impressionar já sabia exatamente quem eu era. Meu nome é Tia Onial, tenho 31 anos e sou mãe solteira. Há 6 anos, a minha família me apelidou de empregada. Lá em casa, ninguém chamava atenção para isso, era uma piada recorrente. Mas, para mim, soava como o anúncio diário de um fracasso. Tudo começou na primavera há 6 anos, quando voltei para a casa dos meus pais com apenas 2 malas na mão e minha filha Lily de 2 anos no colo. A viagem de carro de Richmond até Millbrook levou 2 horas. Elas teriam sido 2 horas inteiras se Lily, com a confusão de não entender porque o pai não estava conosco, não tivesse chorado a cada 15 minutos. Na terça-feira, meu ex-marido desapareceu. Na quarta, esvaziou a nossa conta conjunta. Na quinta, entrou com o divórcio usando o endereço da mãe dele. Na sexta, eu estava diante da antiga porta dos meus pais, segurando uma bolsa de fraldas e o resto da minha dignidade. Meu pai me olhou de cima a baixo, depois as malas, depois Lily. A casinha lá atrás está vaga, disse ele, apontando para o chalé de 30 metros quadrados, um quarto, uma mini cozinha e um banheiro com chuveiro que só despejava água quente pelos primeiros 4 minutos. É só temporário. Não transforme isso num hábito. Sem abraço, sem pergunta, você está bem? Apenas as condições. Não havia contrato, nem papelada, só a palavra dele naquela época, eu nem ligava. Passados 7 dias, já batia de porta em porta oferecendo limpeza por $15 em dinheiro, enquanto uma vizinha tomava conta da Lily. Eu esfregava banheiras, tirava poeira de assoalhos, organizava despensas para mulheres que tinham a vida que eu imaginara para mim. Naquele mesmo mês, minha irmã mais velha, Meredith, concluiu sua residência em dermatologia. Meus pais organizaram um jantar para 20 pessoas em sua homenagem. Eu cheguei atrasada, ainda estava lavando a casa de uma cliente do outro lado da cidade, removendo manchas de alvejante das minhas mãos. Na hora da entrada, lá estava meu pai, em pé na cabeceira da mesa, anunciando em voz alta: Desculpem, a tia atrasou. Ela ainda estava esfregando banheira alheia. Todo mundo riu. Meredith desviou o olhar, envergonhada. Eu sentei e permaneci calada. Foi a primeira vez que constrangimento se misturou à piada e não seria a última. Mas a podridão dessas brincadeiras não começou no dia em que voltei para casa. Veio de muito antes, de erros e cobranças que datam de toda uma vida, bem antes de eu empilhar malas no portão dos meus pais. E é sobre isso que quero te contar agora. Desde criança, minha irmã Meredith teve tudo: tutoria para o SAT, acampamentos de verão de AP, visitas às universidades de Duke e UVA. Quando foi aceita na Faculdade de Medicina, meu pai sequer hesitou em sacar uma segunda hipoteca para cobrir suas mensalidades. Cada centavo, sem pestanejar. Quando chegou a minha vez, ele me chamou para a cozinha, me encarou por cima do café da manhã e disse: Faculdade comunitária já é demais para quem nem tem ambições como você. Até hoje eu escuto essas palavras toda vez que fecho os olhos. Fui para a Blue Ridge Community College, pagando as próprias despesas, servindo mesas, cuidando de crianças, limpando a igreja aos domingos. 2 anos depois, me formei com honra. Mas ninguém apareceu para a cerimônia. Em cada ação de graças, Natal e Brãs de Páscoa, meu pai fazia questão de apresentar as filhas assim: esta é minha filha, a doutora Meredith Onial Hartley. E depois, quase como quem lembra de algo por acaso, e esta é a tia. Sem o honras ao lado do meu nome. Sem a mãe solo ou qualquer referência ao meu esforço. Só tia. Minha mãe nunca o corrigiu.
Quando comentei, Patrícia apenas suspirava, passava os dedos nas têmporas e dizia: seu pai quer melhor para vocês. Não seja sensível demais. O que ninguém naquela mesa imaginava era que a Faculdade de Medicina da Meredith custara $400.000. Meu pai arcou com metade, o restante, 180 mil em empréstimos federais, continuava a dívida silenciosa que ela carregava enquanto todos a chamavam de bem-sucedida. Na família Onial, a imagem era lei e a minha já tinha sido decretada, o papel de tia a sem graça. Era o que eles achavam, ao menos. Mas eu não dormia no ponto. No meu segundo ano de volta a Millbrook, já tinha limpo mais de 60 casas. Percebi que o Val Shenandoah estava pontilhado de mansões de veraneio, sítios enormes de proprietários do Washington ou Richmond que apareciam 4 vezes por ano. Aquelas casas não precisavam só de faxina, precisavam de gerenciamento total, jardineiros, manutenção programada, troca de hóspedes, alguém para abrir a porta ao encanador às 7 da manhã e trancar tudo depois do buffet à meia-noite. E não havia quem fizesse isso direito. Uma madrugada, enquanto a Lily dormia, registrei uma LLC, montei um site e, às 3 da manhã, nomeei minha empresa, Magnolia Estate Services. Soava pomposo, mas, naquele início, éramos só eu e um laptop de segunda mão. No mesmo mês, fechei meus 3 primeiros contratos imobiliários. Não eram mansões de revista, mas eram meus. Corri para contar à minha mãe, radiante: mãe, consegui 3 clientes. Estou construindo algo. Patrícia me olhou, deu um sorriso breve e disse: que ótimo, querida. A Meredith acabou de ser convidada para falar em um congresso de dermatologia em Boston. Fiquei ali, com o celular na mão e a confirmação dos contratos brilhando na tela, e pela primeira vez entendi: nada do que eu criasse na minha vida naquele teto faria menor diferença. Eu podia descobrir a cura do câncer e minha mãe perguntaria se a Meredith não tinha feito isso antes. Naquela noite, depois que Lily adormecera, meu celular tocou. Um número desconhecido com código 540 piscava na tela. Atendi. Oi, disse a voz. Eu sou a Gloria. Sou eu, sua tia. Precisamos conversar. Quase deixei o telefone cair ao ouvir aquelas palavras. Em toda a minha vida, Gloria Ashford era um nome que se tratava como segredo de Estado. No meu pai, ela só existia no passado. 10 anos antes, Gloria se divorciara e, em Millbrook, onde o Rotary Club começava cada reunião com uma oração e separações eram comentadas como fatalidades, aquilo vira escândalo. Mas ela não fugiu. Ficou aqui, abriu uma loja de antiguidades na Bird Street, morava sozinha e parecia contente. Meu pai, Richard, cortou-la de todo jeito, dizia que ela manchara o sobrenome da família. Nunca troquei uma palavra com ela durante aquela década. Até que, numa manhã fria, recebi a ligação. Asterisco, asterisco, asterisco. Uma semana depois, lá estava eu, entrando pela porta das Fortes Antiques. O ar tinha cheiro de cedro e de páginas amarelecidas. Ela me recebeu com um sorriso discreto, mais alívio do que alegria. Sou tia Gloria e ouvi falar de você por meio de uma cliente em comum. Você administra uma casa de campo no lago, não é? Não parei de ouvir elogios. Coisas de cidade pequena, todo mundo conhece alguém que conhece alguém. Ela não perdeu tempo, quero investir na sua empresa. $15.000, sem juros, em troca de participação. Porque alguém devia ter acreditado em você há muito tempo. Olhei para ela, incrédula. Aquilo era mais do que eu ganhara nos últimos 3 meses juntos. Não é para azedar com seu irmão? Perguntei fingindo desconfiança. Gloria apoiou a xícara na mesa. Não. É porque sei como é ser apagada de uma família por escolher a própria vida. Sou a familiar? Peguei o cheque. Contratei 2 auxiliares em meio período e, pela primeira vez, passei a tocar o negócio como uma empresa de verdade, não mais um malabarismo solo. Antes de me despedir, ela sussurrou: família deveria ser refúgio, tia, não prisão. E hesitou: tem algo sobre seu pai que você ainda não sabe. Mas não agora. Asterisco, asterisco, asterisco. 2 anos de silêncio e suor.
Aos 27, eu tinha 5 funcionários, 8 propriedades sob contrato e uma reputação crescendo em todo o vale. Magnolia ainda era modesta, mas existia de verdade. Reinvesti cada centavo, comprei uma van decente, imprimi cartões de visita com um logotipo que a Lily ajudou a escolher, uma magnólia branca num fundo verde escuro. Eu continuava morando no chalé da família, sem contrato de aluguel, mas aquilo era meu território. Asterisco, asterisco, asterisco. Então, numa noite de domingo, durante o jantar, o único em que meus pais não convidavam plateia, Richard resolveu lembrar quem manda. Pausa dramática entre uma garfada e outra, ele declarou: aquele terreno lá atrás vale alguma grana agora. Talvez precise reorganizar umas coisas. Olhei para ele, atonita. Reorganizar como? Não se preocupe. Só saiba que nada é permanente. O silêncio tomou a mesa inteira. Minha mãe fitava o prato, meu irmão virou o copo de água, Lily continuou colorindo, alheia. Mas todo mundo entendeu, quando Richard fala, é sentença, não conversa. E ali, diante daquele simples aviso, percebi que o cheque de $15.000 foi apenas o primeiro passo da minha batalha para provar que eu não seria mais uma peça descartável numa história escrita por outros. Naquela noite, depois que Lily finalmente adormeceu, meu telefone vibrou com o nome de Patrícia na tela. A voz dela soava tensa, um misto de pedido de desculpas e instruções veladas. Alguém veio olhar a propriedade semana passada, disse ela, com a respiração um pouco trêmula. Um incorporador? Meu estômago revirou. Que incorporador? Ela hesitou. Não sei bem os detalhes. Seu pai cuida dessas coisas. Veio um silêncio breve, quase arrependido. Talvez não seja nada. Nem deveria ter comentado isso. E desligou. Sentei na beirada da minha cama, naquele chalé em terras que eu não possuía, me perguntando como o chão parecia ruir sob meus pés. No dia seguinte, comecei a buscar uma casa para alugar, algo perto da escola de Lily, que coubesse no meu orçamento. Mas Millbrook, pequena e aconchegante, tinha um mercado imobiliário feroz. Casas com 3 quartos perto da Jefferson Elementary quase não existiam e, quando apareciam, custavam o dobro do que eu podia pagar sem usar o caixa da empresa. Não demorou para Patrícia descobrir meu plano. Numa cidade assim, a filha da amiga dela era a mesma corretora que eu havia contatado. Logo cedo, ela me ligou, a voz embargada: "Você está procurando apartamento? Vai levar a Lily e nos abandonar?" Minha mãe sempre sabe onde cutucar. Não estou levando ninguém embora, respondi. Depois de tudo o que fizemos por você, seu pai vai ficar arrasado. Queria perguntar o que, exatamente, eles tinham feito por mim, mas não disse nada. Mais tarde, Richard telefonou sem rodeios: "Se você sair, vai ficar por conta própria. Não conte mais comigo para cuidar da Lily nos fins de semana. Nem para o dia de ação de graças." Sua voz era fria, objetiva. Por um instante, pensei em reagir: "Você está falando sério?" Mas ele sabia exatamente onde doía. Àquela altura, Lily desenhava o jardim do vovô toda noite antes de dormir, contava os dias até vê-lo de novo. Arrancar esse laço seria cruel demais, e ele apostava nisso. Desisti da busca. Não por fraqueza, mas porque, no momento errado, sair significaria jogar fora tudo que eu havia construído. Num lugar pequeno como Millbrook, Richard O'Neill era uma instituição. Se eu saísse, ele me pintaria como a filha ingrata que fugiu com a neta, e esse boato alcançaria todos os clientes num raio de 30 quilômetros. Eu precisava me fortalecer até o dia em que pudesse partir sem dever nada a ele, nem terras, nem favores, nem a sua versão da história. As rachaduras começaram a aparecer primeiro em Lily. Numa quarta-feira, a Sra. Patterson, sua professora de segundo ano com mais de 2 décadas de carreira, me ligou preocupada. "A Lily anda muito quieta na hora do almoço", disse. "As outras crianças perguntam o que faz sua mãe e ela só encolhe os ombros e desvia o olhar." Sentei naquela cadeirinha de plástico na escola e senti meu coração se partir. Minha filha de 8 anos aprendendo a sentir vergonha de mim.
À noite, quando a coloquei na cama, ela me olhou com os olhinhos marejados e perguntou: Mamãe, você gosta do seu trabalho? Eu adoro meu trabalho, meu amor. Então por que o vovô sempre fala com você de um jeito tão estranho? Beijei sua testa, apaguei a luz e fui para a cozinha. Fiquei sentada à mesa, encarando a parede por uma hora, imersa num silêncio pesado, o mesmo que pesa entre a honra de uma mãe e as expectativas de uma família. Não era mais sobre mim. As piadas do Richard, aquelas pequenas encenações em cada feriado, estavam se infiltrando nos ossos da nossa filha. Lily tinha 8 anos e, sem perceber, já aprendia que a mãe dela não era digna de orgulho. Na mesma semana, surgiu uma oportunidade inesperada na minha caixa de entrada, um novo empreendimento de luxo no Val, 12 casas de temporada com contrato de gestão full service. O proprietário procurava uma única empresa para cuidar de tudo. Valor anual, $340.000. Dinheiro suficiente para dobrar o meu faturamento, montar uma equipe completa e, por fim, deixar aquele chalé para trás. Liguei para a Gloria e contei tudo, a proposta e o que acontecia em casa. Ela ficou em silêncio por um instante, depois disse: Tia, o medo também é senhorio e o aluguel só aumenta. Naquela noite, peguei o telefone e disquei para o desenvolvedor. 2 toques e uma voz calma atendeu: Frank Callaway, Callaway Development. Em que posso ajudar? Respirei fundo e soltei meu pitch. Ele não disse sim logo de cara, apenas pediu: mande seu portfólio. Enviei tudo: fotos de cada imóvel, referências de clientes, relatórios de manutenção, formatei tudo como quem tem algo a provar, porque eu tinha. 3 dias depois, ele ligou de volta. Perguntei por aí. 3 proprietários no Val disseram a mesma coisa: se quiser que o trabalho seja bem feito, é só falar com a Magnolia. Na segunda-feira seguinte nos encontramos no escritório dele, em Stunton. Vesti meu único blazer, o único que eu tinha, e ainda exalava um leve cheiro de solvente de limpeza a seco, pois só usei uma vez. Frank apertou a minha mão, olhou no meu olho e anunciou: Você é boa de verdade, tia. Vamos fechar isso. Assinei um contrato de gestão de 2 anos para as 3 primeiras propriedades, a fase inicial do empreendimento. Num estalar de dedos, a Magnolia deixou de ser uma van solitária e virou uma empresa com estrutura de verdade. Contratei 4 pessoas só naquele mês. Mas, em casa, o segundo golpe veio rápido. Richard me chamou para o escritório dele, o cômodo impregnado de tabaco de cachimbo e couro antigo, o mesmo lugar de onde saíam mais ordens do que pedidos. Preciso que você assine os papéis, disse ele. Que papéis? Um acordo para você desocupar o chalé até março. Março. São 4 meses ainda. Tempo de sobra. Olhei o documento sobre a escrivaninha, papel timbrado, jargão jurídico e a data de saída em negrito. Porquê? Perguntei. Ele recostou-se na cadeira, porque é minha propriedade, simples assim. Não gritei, não chorei. Fitei aquele papel e notei o nome de um escritório de advocacia, não um advogado de família, mas uma firma de imóveis comerciais. Alguém estava comprando aquelas terras. Hoje não vou assinar. Preciso ler com calma. Saí da sala com as mãos firmes, mas o coração a mil. Na manhã seguinte, Patrícia veio suavizar tudo. Vamos tomar um chá, convidou, na cozinha perfumada de camomila. Sobre a mesa, as xícaras finas com bordas douradas pareciam um frágil pedido de paz. Ela sentou-se, olhos marejados, mãos cruzadas. Seu pai está sob muita pressão. E ali, entre goles de chá e sussurros de ternura, a guerra de minha vida continuava. O espetáculo de preocupação ensaiado pela minha mãe estava perfeito. Os investimentos dele não estão dando retorno. Ele precisa vender aquele terreno, ela disse, com a voz macia. Então por que ele não veio falar comigo? Eu respondi, já exasperada. Estamos falando, retrucou ela, você é que não escuta. Coloquei a xícara na mesa. Você está-me pedindo para tirar minha filha do único lugar estável em que ela vive há 4 meses e só agora me diz o motivo que eu tive de descobrir sozinha. O rosto de Patrícia mudou. A ternura murchou.
Meredith jamais complicaria tantas coisas. Meredith não mora numa casinha na terra do pai. Exato, ela cortou o ar com um olhar fixo. Porque a Meredith fez algo da vida dela. Aquelas palavras foram como um tapa. Não por cruéis, eu já ouvira piores, mas porque vinham de quem deveria me proteger, a mulher que me trançava o cabelo antes da escola. Levantei-me, deixei o chá na mesa e simplesmente fechei a porta atrás de mim. Não bati, mas o silêncio que se seguiu doeu mais alto que qualquer estrondo. Mais tarde, sentada na varanda da casinha enquanto Lily dormia, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número que eu não via há meses. Meredith, podemos conversar em particular? Fiquei olhando a tela por um bom tempo. Minha irmã não falava comigo fazia mais de um ano, nem no meu aniversário, nem no de Lily, nem em nada. E agora, do nada, ela precisava falar. Algo definitivamente estava errado. Marcamos num café em Westboro, a 20 minutos de Millbrook, longe o suficiente para que ninguém fizesse fofoca depois. Meredith parecia outra pessoa. Não feia, mas diminuída, cabelo preso, sem brincos, ombros mais curvados, como se o peso do mundo tivesse chegado sem aviso. Pediu um café preto, eu, o mesmo. Ficamos junto à janela em silêncio absoluto, até que ela largou a bomba. Donald quer o divórcio. Pisquei, surpresa. Desde quando? Desde julho. Estamos fingindo há 4 meses. E por que me contar? Ela olhou o copo, porque você é a única nesta família que sabe o que é recomeçar. Aquela frase me atingiu em cheio. Meredith, a filha exemplar, cujo nome só faltava abrir portas, estava ali, me pedindo conselhos para sobreviver. Caiu outro silêncio, ainda mais delicado. Sei como eles te tratam diferente. Eu nunca disse nada. Deveria ter dito. Mas em vez de conforto, ofereci uma pergunta direta. Quanto você deve em empréstimos? Ela estremeceu. 180 mil em Federal Ones. Donald sempre cuidou dos pagamentos. Se nos separarmos, ela não completou. A resposta era óbvia. Precisa de um bom advogado de divórcio? Perguntei. Ela anotou um nome num guardanapo, o mesmo em quem confiei 5 anos atrás, dobrou o papel e guardou na bolsa. Por um instante, parecia a menina de 19 anos que lembrava, assustada antes de entrar na faculdade de medicina e se tornar um certificado de sucesso. Não senti pena, mas também não senti vingança. Apenas cansaço. Enquanto dirigia de volta para casa, pensei em como tudo aquilo soava irônico, a irmã brilhante atrás de mim em busca de um reinício. E eu, a irmã menor, me preparando para enfrentar o desconhecido outra vez. As duas filhas O'Neill se sentavam em cafeterias diferentes, cada uma tentando encontrar o jeito de sobreviver a homens que, de um modo ou de outro, as deixaram em pedaços. E eu me perguntava, dia após dia, se a Meredith também estava desmoronando porque nossos pais precisavam tanto manter essa imagem de perfeição? Porque tanta dedicação em construir a família modelo, se ninguém dentro dela estava realmente bem? Isso é amor ou por medo do que a vizinhança possa cochichar? Adoraria saber o que vocês acham, deixem suas opiniões nos comentários. 3 meses antes do Dia de Ação de Graças, o telefone tocou e mudou tudo. A Magnolia, minha empresa de limpeza de alto padrão, já contava com 12 funcionários e cuidava de 15 propriedades de luxo espalhadas pelo Vale de Shenandoah. A receita ultrapassara a marca de 2 milhões de dólares daquele ano e eu estava à frente de uma operação de verdade, software de agendamento, equipes uniformizadas, entrevistas trimestrais com os clientes. A mesma menina que esfregava banheiras por 15 dólares a hora agora assinava contratos num almoço de negócios e ninguém na minha família fazia ideia da dimensão do que eu tinha construído. Para eles, eu ainda era apenas a tia que limpava casas. Então veio a ligação de uma repórter. Olá, senhorita O'Neill, aqui é a Kelsey, do Shenandoah Business Journal. Estamos preparando uma matéria sobre empreendedores locais com menos de 35 anos. Seu nome apareceu em 3 indicações diferentes. 3 pessoas comentando o meu trabalho, mas nenhuma delas era a Meredith e nenhuma vinha dos círculos do papai. Era sobre mim.
Concordei em dar a entrevista com uma condição: por favor, não mencionem minha família ou meu passado pessoal. Esta matéria é sobre o negócio. Durante 2 horas, Kelsey e eu passeamos por uma das mansões que eu gerencio. Ela fotografou a equipa em ação, perguntou sobre faturamento, estratégia de expansão, fidelização de clientes. Tratou-me como uma CEO, porque, de fato, eu era. Esta edição sai na semana do Dia de Ação de Graças, avisou-me ela ao fechar a bolsa. Você receberá uma cópia antecipada. Foi quase poético. Não contei nada aos meus pais, nem à Meredith. Só liguei para a Gloria, que, do outro lado da linha, soltou uma gargalhada calorosa e meio incrédula. Nossa, isso vai agitar o feriado. Pela primeira vez em 6 anos, alguém me via não como piada, mas como sucesso. Guardei aquela sensação dentro do peito, como um fósforo aceso numa sala escura, esperando o momento certo. 2 semanas antes do grande dia, estava eu na cozinha da casa principal, ajudando a Patrícia a checar a lista de convidados, quando o Richard entrou todo empolgado, erguendo o celular como se fosse um troféu. Adivinha quem vem para o nosso Ação de Graças? Patrícia ergueu o olhar. Quem? Frank Callaway. Ele proferiu o nome como se chamasse um rei. Frank Callaway, dono do maior grupo de desenvolvimento imobiliário do Vale de Shenandoah. Richard vinha cortejando magnata havia meses, na esperança de fechar a venda do terreno da família. É a minha chance, ele tentou-me convencer. Callaway na nossa mesa. Boa comida, bons vinhos, boas impressões. Até o ano novo, o negócio está fechado. Segurei a concha na mão e senti o sangue gelar. Frank Callaway era o homem com quem eu tinha uma videochamada fixa toda terça-feira, às 9 da manhã. Há 2 anos eu gerenciava suas propriedades, ele me chamava de a operadora mais confiável da região. Meu pai nunca se dignou a perguntar o nome da minha empresa, nunca pisou no meu escritório, muito menos deu um Google no meu nome. E Frank tampouco tinha ideia de que a dona da Magnolia Estate Services voltava para casa todas as noites a uma casinha de 28 metros quadrados no fundo da propriedade do meu pai. Eram 2 universos prestes a colidir numa mesma mesa de jantar. Na noite em que recebi o convite para o Dia de Ação de Graças, desculpei-me e dirigi em silêncio até a casinha. Discando o número de Gloria, só consegui dizer: Frank Callaway vem passar o Thanksgiving conosco. Papai o convidou. No silêncio que se seguiu, ouvi uma respiração profunda. Vai ser muito interessante, ela murmurou. O que eu faço? Nada, respondi. A verdade tem um jeito próprio de aparecer. Quase que distraída, ela completou: tenho meus planos para esse feriado. Eu não perguntei quais eram, talvez devesse ter perguntado. Na segunda-feira que antecedia o feriado, meu pai me chamou ao escritório mais uma vez. Dessa vez, o envelope era mais grosso, carimbado em um lado num cartório, um contrato de desocupação com prazo até 1º de março. Assina até o Dia de Ação de Graças, ele disse, de pé, atrás da escrivaninha, com o ar de quem sempre precisa se impor. Depois disso, teremos advogado envolvido. Peguei os papéis e li cada linha. Cláusulas de mudança, renúncia de direitos sobre a propriedade e, lá no segundo parágrafo, o preço, $410.000. Era a terra onde eu morava, onde minha filha Lily crescia achando que aquele era o lar seguro. Fiquei ainda mais surpresa quando vi o nome do comprador estampado na última página, Callaway Development Group. Meu pai estava vendendo nosso chão para o meu maior cliente, o homem que ele acabara de convidar para o jantar de Ação de Graças. Encarei Richard e senti o estômago despencar. Ele me olhou como quem já sabe ter vencido o jogo. Você disse ao Frank que a casinha estava vazia, afirmei, sem sequer soar como pergunta. Ele deu de ombros. Vai ficar vazia porque você vai sair. Coloquei os documentos sobre a mesa, sem assinar. Não discuti. Apenas me levantei e saí. Tia, chamou meu pai com a voz seca. Não complique mais do que precisa. Segurei a maçaneta. Não sou eu que estou complicando, pai?
Virei a chave, voltei para a casinha, sentei no chão de tábuas e comecei a ligar para o meu contador, depois para o meu advogado e por fim para a Gloria. O Thanksgiving seria em 5 dias e, pela primeira vez em 6 anos, eu não sentia pavor. Estava pronta. Na manhã de ação de graças, o ar trazia cheiro de canela, alecrim e algo indefinível, talvez um resquício de medo misturado com esperança. Acordei cedo e vesti Lily com seu vestidinho verde de veludo cotelê bordado com pequenas folhas. Ela rodopiou diante do espelho e perguntou, com os olhos brilhando: Mãe, estou bonita? Ajoelhei-me, alisei uma mecha de cabelo atrás da orelha dela e respondi: Você está perfeita. E o vovô vai ser gentil hoje, pode apostar. Não sei, amor, mas prometo que estarei ao seu lado o tempo todo. Às 9 em ponto da manhã, eu já estava na cozinha dos meus pais, avental amarrado, cabelo preso, mãos mergulhadas no peru. Como em todos os anos, a responsabilidade pela ceia era minha. Patrícia dizia que assim Meredith podia se arrumar sem pressa. Como se levar 3 horas para assar um peru de 9 quilos e preparar 4 acompanhamentos não fosse trabalho suficiente para precisar de um retoque no batom. Meredith chegou ao meio-dia, impecável, cabelo escovado, brincos de pérola e um casaco de cashmere cor de creme. Donald vinha logo atrás, calado, segurando uma garrafa de vinho como quem carrega o próprio epitáfio. Um a um, os convidados foram chegando: tia Carol e tio Jim, o Warren da casa vizinha, o pastor David e sua esposa Ruth, o primo do Richard, o rei, com sua mulher, 2 casais do Rotary Club. E, às 12h30, um SUV preto parou na entrada. Frank Calloway e sua esposa, Donna. Richard correu para atender, cumprimentou Frank com um aperto de mão e tapinhas no ombro. Frank, que bom que vocês vieram. Frank entrou, observou tudo com polidez e ficou parado um instante ao me ver na porta da cozinha, ainda com manchinhas de suor na testa depois das horas entre panelas e gavetas. Patrícia, sempre pronta, anunciou: Essa é a tia, nossa filha mais nova. Ela ajuda por aqui. Frank assentiu, um rápido lampejo de algo passou pelo rosto dele. Reconhecimento, talvez, mas logo se recompôs e seguiu Richard até o quintal para conhecer a propriedade. A minha propriedade. Às 2, estávamos todos sentados à mesa, 14 pessoas diante das porcelanas festivas de Patrícia, pratos brancos com filete azul, guardados só para ocasiões especiais. Velas acesas, guardanapos em forma de leque, tudo arrumado para retratar a família perfeita. Richard ficou em pé na cabeceira, marcou o silêncio com um garfo na taça e anunciou, com aquela voz calorosa de sermão dominical que ele reservava para visitas: Quero agradecer por esta casa, por esta família e, em especial, à minha Meredith, doutora Meredith O'Neill Hartley, nosso orgulho. Palmas calorosas, automáticas, como se estivéssemos na igreja. Meredith sorriu, contido. Donald encarou o prato, maxilar apertado. Ninguém reparou. Richard continuou, e claro, à tia. Fez questão de espaçar as palavras, abriu um sorriso triunfante. Uma filha médica, a outra é doméstica. Riu com aquele humor baixo e satisfeito que eu já conhecia de cor. Alguns riram junto. Primo Rei, tio Jim, risadas nervosas, reflexos de quem não sabe como reagir. A maioria ficou em silêncio. O pastor David baixou o olhar, Ruth mordeu o lábio, Dona Calloway se remexeu na cadeira. Frank, sentado 3 cadeiras à minha direita, permaneceu quieto. Não riu. Olhou para meu pai, depois para mim. Debaixo da mesa, Lily apertou minha mão, pequeninos dedos gelados. Apertei de volta, nem disse nada. Ainda não. Mas senti o olhar de Frank pousar em mim um instante a mais do que cabria. Como um homem tentando encaixar uma memória, uma peça que não se ajeita, pairando a centímetros do lugar certo. Ele ainda não tinha reconhecido quem eu era. A noite ainda era jovem. Tínhamos acabado de provar a sobremesa quando Patrícia se levantou, segurando a taça como quem vai receber um prémio. Só gostaria de fazer um brinde, disse ela, a voz doce como mel. À Meredith, a luz da nossa família. Somos tão abençoados. Não mencionou o meu nome. Nem olhou na minha direção. E também não falou na Lily.
A mesa murmurou em aprovação, mais tilintar de copos, mais sorrisos voltados para a Meredith, que agora devia desejar sumir pelo papel de parede. Mas, no silêncio que se seguiu ao choque dos cristais, veio uma vozinha: Mamãe? Lily, sentada bem ao meu lado, olhava-me com os olhos grandes, úmidos e confusos. Mamãe, por que o vovô diz que você é só uma empregada? A mesa congelou. Talheres pararam a meio caminho da boca. Respirações ficaram suspensas. Ser empregada é algo ruim? Perguntou minha filha de 8 anos, diante de 14 adultos que preferiam fingir que não ouviram. Patrícia foi a primeira a recobrar a compostura. Lily, querida, o vovô só estava brincando. Ninguém riu. Um silêncio pesado se instalou. Olhei para minha filha, aquela pessoa pequena, corajosa e sincera, que havia dito em voz alta o que nenhum adulto ali teve coragem de perguntar. Depois virei o rosto para Frank Calloway, que me observava com uma expressão ambígua, e então para o meu pai, de pé à cabeceira da mesa, ainda segurando a taça, o sorriso murchando. Algo dentro de mim, algo que vinha sendo amassado, esticado pelos últimos 20 anos, tensamente quebrou, não em pedaços, mas em liberdade. Deixei o guardanapo sobre a toalha, recuei a cadeira e levantei com um ranger no assoalho de madeira. Todos se viraram. Primeiro, olhei para Lily. Então falei. Lily, ser empregada não é ruim. Qualquer trabalho honesto é digno. Minha voz estava firme, serena, o mesmo tom que uso com meus clientes, não aquele que costumava usar com meu pai. Pausei apenas um instante antes de continuar. Mas, já que seu avô levantou o assunto, deixa eu contar o que mamãe realmente faz. O sorriso de Richard sumiu. Patrícia ergueu a mão até a garganta. Meredith arregalou os olhos. Eu disse, olhando para minha filha, mas falando para cada pessoa naquela mesa. Comecei limpando casas. É verdade. Nunca tive vergonha disso. Mas não parei por aí. Fiz uma pausa curta, permitindo que o silêncio falasse. Eu construí uma empresa. Chama-se Magnolia Estate Services. Hoje administramos 15 propriedades de luxo em todo o Vale de Shenandoah. Tenho 12 funcionários em tempo integral. E, no ano passado, nossa receita ultrapassou 2,3 milhões de dólares. Não houve som. Ninguém se mexeu. 14 rostos tentavam recalcular tudo o que imaginavam saber sobre mim. O estado de choque no rosto de Richard jamais sairá da minha memória, a cor esvaindo como se alguém desligasse uma tomada. A boca dele abriu, fechou, abriu de novo. Patrícia, tia, por que essa cena? Protestou Richard, ainda tonto. Eu não estou fazendo cena, mãe, respondi, olhando direto para ela. Eu estava terminando o brinde do meu pai quando, lá no fim da mesa, ouvi o tilintar de um copo sendo pousado devagar, com aquela lentidão carregada de tensão. Frank Calloway ergueu o olhar e me fitou, não com espanto, mas com reconhecimento. Como quando a última peça de um quebra-cabeça finalmente se encaixa. Espera um instante, disse ele, levantando-se sem pressa, sem alarde, do jeito de quem tem algo sério a declarar e não precisa gritar. Tia O'Neill, você é a proprietária da Magnolia Estate Services. Todos na sala trocaram olhares. Sim, Sr. Calloway, respondi. Ele se voltou para meu pai e a expressão de Frank mudou, o ar polido de confusão deu lugar a um semblante mais duro. Richard, você não me contou que sua filha administra a Magnolia. Meu pai abriu a boca, mas não saiu palavra alguma. Ela cuida de todo o portfólio Shenandoah há 2 anos. São 3 propriedades, contratos full service. A voz de Frank manteve o tom factual, escolhido a dedo para não ferir, mas ferindo do mesmo jeito. Ela está entre os melhores operadores da região. Richard agarrou o encosto da cadeira, visivelmente abalado. Eu não sabia. Frank o encarou, com frieza de quem já emitira um verdito. Você não sabia? Na última terça, disse que sua filha mais nova estava entre empregos. O silêncio caiu como um cobertor pesado.
Tio Jim murmurou entre empregos. Tia Carol tapou a boca com a mão. O pastor David fechou os olhos. Patrícia tentou amenizar. Sempre soubemos como a tia dedicada. Mas Frank não olhava para mim. Ainda observava meu pai, perdido no padrão da toalha branca, como se quisesse se esconder ali. Você me recebeu em sua casa, disse Frank, agora num sussurro tenso. Me apresentou sua filha como se fosse empregada, enquanto eu confiava a ela um portfólio maior do que toda essa rua. Ninguém se mexeu, ninguém falou. Eu não senti triunfo, mas uma estranha sensação de ver um muro ruir, para então descobrir que eu estava do outro lado dele, o tempo todo. Lily, minha filha, apertou minha mão. Mamãe, é aquele homem das suas ligações de terça-feira? Quase ri. Sim, querida, é ele. Nesse instante, a campainha tocou. O timing foi tão perfeito que quase parecia combinado, mas não era. Gloria Sford tinha sempre um talento para entrar em cena. Talvez fosse a única coisa que ela e meu pai ainda tinham em comum. Patrícia foi atender e, ao abrir a porta, palideceu. Lá estava Gloria, de sobretudo azul marinho, um vinho numa mão e uma revista na outra. O cabelo prateado preso para trás, o sorriso de quem passa uma década esperando pelo momento exato. O que faz aqui? Você não foi convidada, gaguejou Richard. Eu sei disso. Gloria entrou, os olhos varrendo a sala, os convidados paralisados, os talheres espalhados, 14 rostos que pareciam ter esquecido a respiração. Então ela se aproximou do buffet, ignorou Patrícia e Richard e sussurrou, mas trouxe algo para minha sobrinha. Sem desviar o olhar, caminhou até a mesa como quem chega ao destino certo. Ela pousou a revista Shenandoah Business Journal bem no centro da toalha branca, entre o molho de cranberry e o sopeiro. Abriu-a na página de destaque, uma foto minha em frente à antiga propriedade de pedra, braços cruzados, com a van da Magnolia estacionada ao fundo, ostentando nosso logo. A manchete explicava tudo. Magnolia State Services, como uma mãe solteira ergueu um negócio de 2,3 milhões de dólares do zero. A revista começou a circular pela mesa. Tia Carol leu cada palavra com expressão orgulhosa. O pastor David virou as páginas com cuidado. Ruth e Dona Calloway repetiram a leitura 2 vezes. A esposa do rei ergueu a revista à luz como se examinasse um diamante. No extremo, Richard permaneceu de pé, no lugar de honra, observando a noite que ele mesmo havia arquitetado desmoronar diante dos olhos. Gloria olhou para o irmão, não com desprezo, mas com uma dor quase maternal. Você esteve tão ocupado sentindo vergonha da sua filha, disse ela, a voz embargada, que nem percebeu em quem ela se tornou. Richard não respondeu. Pela primeira vez em 63 anos, Richard O'Neill ficou sem palavras. Frank pegou a revista, leu o primeiro parágrafo e, em seguida, pousou-a sobre a toalha. Virou-se para Richard com a expressão tensa de quem acordou e descobriu que um contrato mudara sem aviso prévio. Richard, o terreno que você está me vendendo é o mesmo onde sua filha mora. O maxilar de Richard se fechou. Isso é outra história. Vamos então esclarecer, sua filha será despejada por nossa negociação? O silêncio que se seguiu não era pacífico, tinha o peso de uma sentença. Eu falei, sem elevar a voz nem esboçar qualquer vingança, mas com clareza de quem não vai tolerar mentiras. Vi o contrato na sua escrivaninha semana passada. Você me pediu para assinar um acordo de desocupação até o dia de ação de graças. O preço de venda é 410 mil dólares. E você ainda garantiu que o chalé estava vazio. Frank recostou-se, passando a mão na testa. Richard, eu não trabalho assim. Frank, é assunto de família. Richard tentou soar firme. Virou problema meu no segundo em que você mentiu para mim. Frank balançou a cabeça, incrédulo. Você disse que o chalé estava desocupado. Foi nisso que me baseei. Na mesa, cada par viveu aquela revelação à sua maneira. Tia Carol sussurrou algo em orelha de Jim, a esposa do pastor apertou o braço dele. Os Warren assistiam em silêncio, como quem vê um carro bater em câmara lenta. Então Donald Hartley, do canto mais calmo da mesa, abriu a voz. Sinto muito, mas isso não está certo. Nada aqui está certo. A voz dele soou rouca, como se não falasse há semanas.
Meredith olhou para o marido e, por um instante, pairou algo entre os dois, não exatamente amor ou perdão, talvez o eco da razão que os unira. Ela enlaçou a mão dele debaixo da toalha. Aquela sala, tão bem preparada para a celebração de ação de graças, agora era um campo de ruínas, não de gritos ou de violência, mas de verdades expostas. Eu me mantive firme no meio da mesa, recusando-me a sentar. Frank levantou-se então. Abotou o paletó, um gesto contido que, paradoxalmente, dizia mais do que qualquer discurso. Richard, vou precisar interromper nossas negociações sobre o terreno. Preciso refletir. Todo mundo ali soube, sem precisar de explicação, o que interromper significava. Desde o primeiro instante ficou claro, já não havia como consertar. Richard fez mais uma tentativa. Frank, podemos conversar em particular? Mas o desconforto no rosto de Frank era evidente quando ele endireitou os punhos da camisa. Um aceno de cabeça breve, nem frio nem caloroso, apenas profissional. Aquele era um encontro entre empresários, nada mais. Tia, eu ligo na segunda-feira. Temos trabalho a fazer. Sim, senhor. Obrigada. Frank pousou a mão nas costas de Dona, que se levantou, pegou a bolsa e saiu pela porta da frente sem olhar para trás. Em menos de 5 minutos, o pastor David e a Ruth se desculparam. Amanhã cedinho temos compromisso, disse ele, mas continuou fitando Richard com uma pitada de desapontamento nos olhos. Logo depois vieram os Warrens. Então Ray e sua esposa, um após o outro, se levantavam, achavam novas desculpas. Dor de cabeça, voo cedo, longa viagem, até que, de 14 pessoas, sobraram apenas 6. Richard permaneceu sentado, no topo daquela mesa quase vazia. O patriarca diante do prato intacto e do copo ainda cheio. Quem brindara e rira para abrir a noite, agora mergulhava num silêncio tão denso que dava para ouvir as velas derretendo. $410.000 evaporados. A reputação tão cara naquela comunidade, despedaçada. Não porque eu o atacara, nem por tê-lo humilhado, mas porque contei a verdade. E a verdade, quando alguém engana a tempo demais, sempre encontra uma fresta para entrar. A casa mergulhar em quietude, pratos por lavar, velas fumegando e 6 corações apertados num salão que doía em vazio. Peguei a Lily no colo. Ela abraçou meu pescoço e encostou a cabeça no meu ombro, do jeito que fazia aos 2 anos, quando eu a trouxe para este lar de mãos vazias. Aproximando-me de Richard e Patrícia, mantive distância respeitosa. Vou sair da casa de campo até o fim do mês. Ele ergueu o olhar. Não porque você me pediu, continuei, mas porque já devia ter ido embora há muito, pai. A voz quebrou-se num sussurro tão pequeno que quase não o reconheci. Não estou zangada, pai. Cansei de esperar que você me enxergasse. Patrícia desabou em lágrimas de verdade, não aquelas usadas como barganha. Mas, pela primeira vez, não corri para enxugá-las. Meus olhos buscaram Meredith. Ela mantinha as mãos sobre a mesa, o rímel levemente borrado, o braço de Donald ainda pousado no dela. Encontrou meu olhar e assentiu, um gesto minúsculo que dizia tudo. Abri a porta de saída. Lá fora, Gloria estava encostada na varanda, braços enfiados no bolso do casaco enquanto o céu de novembro escurecia. Minha sala é grande o bastante, disse ela, suave. Tem espaço de sobra para as duas. Lily ergueu a cabeça, fitou Gloria. A senhora é quem me manda cartão de aniversário? Gloria sorriu. Sim, querida. Todo ano, sem falta. Coloquei Lily na cadeirinha, fechei a porta, sentei ao volante. No retrovisor, a casa murchava na escuridão. A luz da varanda piscava. Ninguém saiu para acenar. E ali, no silêncio da noite, tudo ficou realmente para trás. Respirei fundo, mais fundo do que me lembrava ter respirado nos últimos 6 anos. Em Millbrook, uma cidadezinha dessas onde todo mundo se conhece, ninguém precisa de internet para espalhar notícias, basta a igreja. No domingo, 3 dias depois do dia de ação de graças, o que acontecera naquela noite chegara a cada banco, a cada hora do café, a cada conversa no estacionamento. 14 convidados significavam 14 famílias,
e cada família contava 5 outras. Antes mesmo de a semana acabar, todo mundo que já apertara a mão de Richard O'Neill no Rotary Club sabia o que se passara à mesa do jantar. As consequências foram imediatas e incontornáveis. O pastor David ligou para Richard: acho melhor você se afastar do comitê de arrecadação este ano, focar na família. Num tom cortês que só escondia um recado claro: suma. Patrícia, na diretoria do grupo feminino que organiza a campanha de Natal, recebeu um recado gentil, mas definitivo, de que, em 2019, tudo seguiria por outro caminho. A mensageira murmurou a uma amiga: essa é uma cabeleireira, e logo chegou a mim: precisamos de gente que eleve as mulheres, Patrícia. Na quarta-feira, o Shenandoah Business Journal estampou minha foto na contracapa da edição especial. Kelsey, a blogueira que saiu do nada e abalou a cidade, dizia a manchete. Em menos de uma semana, 3 proprietários que eu jamais havia contatado bateram à porta da Magnolia. Li seu artigo, era a senha. Na escola, a senhora Patterson, professora da Lily, me parou na saída: vi você na revista. Sempre soube que havia mais em você do que Millbrook imaginava. Nos corredores do supermercado, na bomba de gasolina, até na fila dos correios, sentia olhares diferentes, não de pena, tampouco de condescendência polida, mas de respeito genuíno. E Richard, que sustentara sua identidade como o homem mais prestigiado da rua, sumiu. Deixou de ir à igreja, ao Rotary, não atendia o telefone. O silêncio vindo da grande casa dele era ensurdecedor. 2 dias após o feriado, Meredith me ligou. Não para se desculpar pelos pais, nem para abafar o escândalo. Donald está pedindo separação, anunciou. Falei com mamãe e papai ontem à noite. Como receberam? Silêncio. Mamãe, em pânico: isso não pode estar acontecendo. Primeiro a tia, agora você. Quando pronunciou primeiro, a voz dela estremeceu, como se percebesse que não era simpatia, mas cálculo de perdas. Patrícia não lamentava a dor da filha, ela só contabilizava danos. E papai? Ficou mudo. Suas palavras se esgotaram como as do avô que encena o patriarca, mas, na intimidade, perdeu o roteiro. Imaginei Richard no escritório, o showman de tantas décadas de paternidade para plateias alheias, incapaz de encenar nada a portas fechadas. Depois desse dia, Meredith começou a me ligar mais, não para longas conversas, mas para recados curtos, tortos e sinceros. Como você fez isso aos 24 anos? Perguntou certa noite. Mal, mas fiz, respondi. E ela soltou uma risada, ainda incrédula. Era uma noite tranquila de terça-feira quando recebi uma ligação que ecoou em minha mente, como aqueles sussurros que compartilhávamos na infância quando dividíamos o mesmo quarto. A voz do outro lado da linha era familiar, mas havia um timbre diferente, uma fragilidade que me fez lembrar de tempos passados. Eu sempre achei que você era corajosa, disse tia, com uma suavidade que me fez pensar no quanto essas palavras significavam. Eu só era aquela com o diploma na parede. Não corrigi sua percepção porque, de certa forma, ela estava certa. O diploma havia sido apenas um símbolo, um adorno em uma casa onde a imagem era mais valorizada que o amor. Havia um silêncio entre nós, como a distância entre 2 árvores que cresceram para direções opostas, mas cujas raízes ainda se tocavam secretamente no subsolo. Não era o final de um filme romântico. Era uma chamada comum e isso era o suficiente para mim. 2 semanas após o dia de Ação de Graças, enquanto lavava a louça na cozinha de Gloria, o meu telefone acendeu com o nome PAI. Sequei as mãos e atendi. A voz dele soou diferente, não mais suave, mas como se o som tivesse sido diminuído, como uma caixa de ressonância que havia gritado por 63 anos. Oi, pai. Você já fez seu ponto. Podemos seguir em frente? Perguntei, encostando-me na pia. Seguir em frente com o que exatamente? Com o que aconteceu no dia de Ação de Graças? A frustração me envolvia. Aquilo não era simplesmente um incidente, pai. Eram 14 pessoas assistindo você humilhar sua própria filha enquanto eu cozinhava o seu jantar na frente do meu filho. O silêncio na linha era angustiante, um eco que parecia durar uma eternidade, e era possível ouvir a respiração dele do outro lado.
Eu não quis fazer isso, ele murmurou, mas eu sabia que ele não estava falando sobre seus atos, mas sobre ter sido pego. Há uma diferença. O tic-tac do relógio velho no corredor parecia aumentar a tensão, o mesmo que estivera lá desde que eu tinha 4 anos. O negócio de terras não deu certo, ele continuou, agora com uma voz mais baixa. Frank se retraiu. Eu sei. Estou em apuros. Financeiramente. Fechei os olhos. Parte de mim queria ajudar, a parte que era sua filha, que lembrava de como ele me ensinou a andar de bicicleta, segurando o assento até eu conseguir me equilibrar sozinha. Mas não salvaria um homem que passou 6 anos me afundando. Quando você estiver pronto para conversar, de verdade, estarei aqui, disse eu, mantendo minha voz firme. Mas não vou sentar à mesa novamente em que minha filha aprenda a ter vergonha da mãe. O silêncio após minhas palavras foi cortante. A ligação caiu. Fiquei ali, na cozinha de Gloria, segurando o telefone, sem saber exatamente o que pensar. Lily passou correndo pelo corredor, perseguindo o gato de Gloria e rindo. Aquela risada foi o que realmente importou e eu percebi que era suficiente. Com o passar de dezembro, a casa se transformava em um verdadeiro lar. Era uma casa alugada de 2 quartos na Maple Street, a apenas 8 minutos da escola de Lily e 12 do meu trabalho no escritório da Magnolia. Não era nada luxuoso, mas era limpa. Naquela primeira manhã, Lily apareceu na cozinha de pijama, segurando um monte de fotografias que havia recortado do álbum da família que eu trouxera. A cottage, o jardim, a varanda da casa principal. Ela colou uma foto na geladeira. Era uma lembrança da Páscoa de 2 anos atrás, Lily no colo de Richard, ambos rindo. Olhei atentamente para a imagem. Minha filha havia-se lembrado de todos, incluindo seus avós, Meredith e até mesmo Donald. Ela não apagou ninguém da história. Eu não tirei o recado porque limites não servem para fingir que as pessoas não existem, mas sim para decidir o quão perto elas podem chegar. Naquela semana, Frank Calloway ligou, não perguntando sobre o terreno, mas sobre o negócio. Estou expandindo o portfólio, disse ele. 2 novas incorporações em Rockingham County e quero que a Magnolia toque as 2. Já recomendei você a 2 parceiros. Para janeiro, as projeções de receita para o ano seguinte chegaram a 3,4 milhões. Eu contratei mais 3 pessoas e mudei meu escritório de um canto caseiro para uma loja na Main Street com o logo da Magnolia pintado no vidro. Todos os domingos, a Gloria aparecia. Trazia torta de noz pecan, sentava-se no chão da sala com a Lily e montava castelos de Lego, estruturas duvidosas, mas cheias de ambição arquitetônica. Num desses domingos, a Lily ergueu os olhos do seu castelo e disse: Mamãe, hoje eu contei para minha amiga que você dirige uma empresa inteira. A amiga exclamou que demais, e eu sorri. O que você respondeu? Perguntei. Eu disse, eu sei que ela é minha mãe. Virei para a janela, tentando esconder as lágrimas, mas a Gloria viu e apenas assentiu. Aquele aceno suave de quem esperou muito tempo para algo bom finalmente acontecer. Em fevereiro, o divórcio da Meredith foi oficializado. Ela alugou um apartamento de 1 quarto em Charlottesville, a primeira vez que ela morava sozinha na vida. Sem colega de quarto, sem marido, nem um cantinho na casa dos pais. Apenas ela, um futon e uma caixa de cardápios de delivery. Na primeira noite, ligou para mim, estou apavorada. Como você fez isso aos 24? Muito mal, respondi. Queimei arroz por 6 meses. Rimos. Foi aquele riso que nasce entre quem se viu no pior e decidiu continuar junto, mesmo assim. Minha mãe está chateada porque nenhuma de nós voltou para Natal, disse ela depois de um instante. É escolha dela ficar triste. Não devemos satisfação a ninguém. Pausa. Quando você ficou tão sábia? Não é sabedoria. É tecido de cicatrizes. Silêncio. Sabe do que eu tinha inveja em você? Não era da sua empresa, nem do seu dinheiro. Era de como você não ligava para o que os outros pensavam. Eu vivi a vida toda me apresentando para o meu pai, notas, faculdade, casamento, tudo era um texto no discurso dele. E você só vivia.
Eu também me importava, falei, só que não tinha mais espaço para mostrar. Conversamos mais uma hora sobre nada e sobre tudo, a escola da Lily, a paciência da Meredith, uma receita de frango ao limão que nenhuma de nós acertava. Não era aquela relação de irmãs de filme bobinho, era duas mulheres na casa dos 30 que se descobriam pela primeira vez, sem placar dos pais entre elas. Era bagunçado. Era real. E, sinceramente, foi a melhor conversa que tive em anos. A carta chegou em março. Não um e-mail, nem uma mensagem de texto, mas um envelope manuscrito, com o selo meio torto, do jeito de quem não enviava uma carta há anos. Reconheci a caligrafia antes mesmo de abrir. Sentei-me nos degraus da varanda, as mãos repousando sobre o envelope amarelado. A rua estava silenciosa, Lily na escola, e lá dentro, atrás do lacre, havia apenas um cartão creme, nada de mensagens compradas em loja, só 6 palavras rabiscadas em tinta azul, todas maiúsculas, inclinadas, apertadas. Era a letra do meu pai, exata como nos cartões de aniversário que ele costumava enviar quando eu era criança. Abri o cartão com cuidado. Li, tia, li o artigo. Só isso. Nenhum sinto muito, nenhuma explicação sobre o campo de terra que ele tentou me vender, nenhum reconhecimento das piadas que cortaram mais fundo do que ele jamais imaginou. Apenas li o artigo. Virei o cartão. Em branco. Por um instante, desejei ligar para ele. A filha que ainda se lembrava do peso firme de sua mão no meu ombro quando aprendi a andar de bicicleta. Lembrei-me de como ele se segurou em mim até eu dizer que estava pronta e de como soltou exatamente na hora certa. Mas não disquei o número. Em vez disso, deixei o cartão sobre a mesa da cozinha, ao lado do vaso de magnólias que a Gloria trazera no dia anterior. Não o joguei fora. Nem o emoldurei. Simplesmente deixei ali como uma porta entreaberta, talvez a conversa plena, o pedido verdadeiro de desculpas, vejo o que fiz, só chegasse anos depois, ou talvez nunca. Mas percebi que minha paz não dependia mais do ritmo dele. 6 palavras não bastaram, mas foram as primeiras. E eu não precisava esperar as próximas para seguir em frente. Passei boa parte da vida acreditando que, se trabalhasse duro, se fizesse sucesso, meus pais mudariam. Que existia um número mágico, um faturamento, uma capa de revista, um título pomposo, capaz de destravar a aprovação deles. Descobri cedo que não dá para conquistar afeto de quem não está disposto a dar. Só resta parar de permitir que essa falta defina quem somos. Se você também está preso a uma mesa onde sempre é piada, o que tem feito para mudar isso? Ou o que gostaria de ter feito? Conte nos comentários. Falo isso da varanda da minha casa na Maple Street, numa quinta-feira à noite. Lily está lá dentro, terminando de ver de casa na mesa da cozinha, aquela mesma que escolhemos juntas na loja de antiguidades da Gloria. Todas as manhãs, passo em frente ao meu escritório e vejo o logo da Magnolia refletindo a luz do sol. 12 funcionários viraram 16. As indicações do Frank se transformaram em contratos de longo prazo. O tal artigo na revista me rendeu um prémio de negócios local. E, mês passado, uma mulher de Richmond ligou. Ouvi da minha prima que você começou do nada. Não corrigi, nada não é a palavra certa. Eu comecei numa casinha de 28 metros quadrados, com uma filha de 2 anos e uma família que me considerava piada. Isso não é nada. É tudo, só estava apontado para a direção errada. Não conto essa história por vingança e muito menos para colocar meu pai em maus lençóis. Ele já fez isso sozinho, diante de 14 testemunhas, num feriado que era para ser de gratidão. Estou contando esta história porque, lá em algum lugar, alguém deve estar acordado às 2 da manhã, deitado na cama, se perguntando: será que eu tenho o direito de falar o suficiente? Será que traçar um limite com quem me criou me torna ingrato, egoísta ou errado? Não, não torna. Colocar limites não é traição. É o primeiro gesto de honestidade num relacionamento erguido sobre o silêncio. E, se ninguém lhe disse hoje, saiba disto: o seu trabalho importa. O seu esforço faz diferença. Você não precisa de um cargo, de um brinde ou da permissão de ninguém para se orgulhar de quem você é.
Agora, imagine Lily e eu sentadas nos degraus da varanda, cada uma com um sorvete na mão. O sol se despede lá no horizonte, tingindo o céu de dourado. Ela tem chocolate no queixo e solta uma risada frouxa, daquelas que surgem do nada. Isso, para mim, é o som da liberdade. Se essa história fez sentido para você, clique em curtir e compartilhe. Não é por mim, mas por quem ainda precisa ouvir isso. Inscreva-se se quiser mais relatos de gente real que resolveu se erguer quando permanecer em silêncio seria muito mais fácil. E, se você não conferiu o vídeo anterior, o link está ali na descrição, acho que vai se identificar também. Obrigado por estar aqui comigo esta noite. Cuide de si mesmo e cuide uns dos outros.